Muito bem. Bom dia para todos, né? Repetindo, bom dia para constar na gravação. Mais uma vez, encerrando a semana com o nosso grupo de estudos. O texto que nós estamos lendo hoje chama-se Educação Física Escolar em Tempos de Distanciamento Social. Panorama, desafios e enfrentamentos curriculares. Os autores eu não os conheço, né? É um artigo publicado na revista Movimento, que é uma das revistas mais importantes da educação física, né? As revistas são classificadas por uma escalinha da CAPES, né? Em A1, A2, B1, B2 e assim por diante. Essa é uma revista A2, que é a maior classificação da educação física. A educação física não tem nenhuma revista A1, por exemplo, né? Então, essa, se eu não me engano, são 2 ou 3 revistas de educação física que tem A2 só. Então, é uma das revistas mais importantes, né, da área. Os autores são a Roseli Belmonte Machado, Denise Grosso da Fonseca, Francine Muniz Medeiros e Nicolas Fernandes. Todos eles são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não os conheço, tá? Nunca li textos deles. O pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem lido bastante coisa na área dos estudos culturais, estudos Foucaultianos, né? Os filhos lá do Tomás Tadeu da Silva e do Alfredo Veiga Neto, etc. Mas na área da educação física, eu não consigo me lembrar de ninguém que vem de lá, que é uma referência, assim, para as coisas que nós estudamos. Então, estou conhecendo os autores junto com vocês, tá? Por que o tema? Por motivos óbvios, né? Estamos em plena pandemia, acho que até demoramos para ler alguma coisa sobre, e eu achei um texto, apesar de estar numa revista altamente qualificada, eu achei um texto tranquilo de se ler, super simples, né? Com conclusões até, eu diria, pouco complexas, mas imagino que seja um esforço da revista também para falar sobre a pandemia, né? Para tentar dar um subsídio para os cientistas, para os professores, para os estudantes, para cientistas, professoras e estudantes, ter alguma coisa aí, né? Conseguir discutir para pensar um pouco o momento atual que nós estamos vivendo, tá? Então, achei um texto bem simples, né? Ele começa. Eu vou fazer uma. Como é que é a dinâmica nossa, para quem é novo aí? Eu faço uma apresentação do texto rápida, assim, um panorama. Aí a gente abre uma rodada para o que vocês acharam do texto, o que vocês gostaram, não gostaram. Normalmente essa rodada já vai uma boa parte da reunião. E aí o que sobra da reunião a gente tira dúvidas, né? Professor, não entendi essa passagem. Ou, colegas, o que vocês acham desse trecho? Olha só, esse trecho aqui se comunica com o outro texto lá atrás. Ó, eu estou pesquisando tal coisa e esse autor fala uma coisa parecida, enfim. É mais ou menos essa dinâmica, tá? Não é uma dinâmica obrigatória, vocês podem propor outras formas de organização a qualquer momento, tá? É só a maneira que eu costumo fazer para que vocês falem, né? Para não ficar muito centrado em mim e para que seja, de fato, uma discussão de grupo, né? A gente está aqui para aprender essa dinâmica, né? É um grupo de estudos, mas também é um grupo pedagógico para ensinar a estudar em grupo, né? Para tentar que vocês aprendam como funciona essa dinâmica em grupos de pesquisas mais avançados, né? Normalmente uma universidade pública, um grupo de mestrado, etc. Bom, dito isso, o que eu pensei do texto, né? Ele é dividido em algumas sessões. A primeira só apresenta o cenário contemporâneo, a segunda é o que nós estamos vivendo, né, em termos de pandemia. A segunda anuncia uma abordagem qualitativa, né, um estudo qualitativo, feito de maneira bem simples, né, utilizou o Google Forms, né, e passou lá para os professores responder. A parte mais ousada do artigo, assim, é basear a análise nos estudos pós-estruturalistas, que é o nosso foco aqui, tá? Quem é novo não se desespere, tá? Nós temos nossas referências, digamos assim. O campo das ciências humanas é muito amplo. São muitos autores, são muitos grupos, muitas linhas teóricas. Então, nós seguimos uma linha conhecida como filosofia da diferença, ou estudos pós-estruturalistas, ou filosofia francesa contemporânea, que tem alguns autores que são as nossas referências aqui. E esse texto anuncia estar no pós-estruturalismo, então também foi um dos motivos
que eu achei interessante trazer o texto para o grupo, né? Porque ele também dialoga com a perspectiva curricular pós-crítica, que é mais ou menos o que a gente tem aqui como referência. Pessoal que já passou pelo quinto período, já teve aulas de currículos, de currículo, então sabe bem do que nós estamos falando. Os demais não se preocupem e vão pegando com o tempo. Aí a próxima parte, a terceira sessão, ela vai falar um pouquinho da legislação, né? Vai dizer como que a educação física vai evoluindo enquanto componente na parte legal. Por isso que eu achei um texto assim curioso do ponto de vista de uma revista Qualis A, porque ele traz algumas discussões que eu julguei desnecessária, mas por outro lado, para vocês eu achei muito pertinente, porque ele dá uma contextualização bem completa, né? Então talvez seja redundante para um pesquisador mais experimentado, mas para quem está iniciando uma leitura, ele é bem redondinho, né? Ele é bem amarrado, ele traz todos os conceitos que ele trabalha de maneira mastigada. Inclusive, a seção número 4, ele vai dizer justamente o que ele entende por currículo, né? Que é um repeteco daquilo que nós aprendemos lá na parte final da disciplina de currículo, né? Mas aqui é interessante para quem está ainda se apropriando disso ter uma discussão, né? O currículo enquanto local que faz a intersecção entre o saber, o poder e a identidade dos alunos. Tá? E aí, finalmente, na quinta sessão, ele vai chegar no que interessa, né? Que é a questão da pandemia, né? E como ele se realiza essa análise, né? Na verdade, essa sessão ela é subdividida daí, né? E a parte que eu julguei mais interessante é o 5.1, onde vai falar dos desafios da educação física no ensino remoto. Então, quais são as principais dificuldades que os professores estão experimentando em plena pandemia, tá? E aí, daí em diante, que eu acho que é a principal contribuição do artigo para o que nós estamos vivendo. Porque não só ele apresenta os desafios, mas como ele traz também algumas possibilidades, né? E aí eu passo para vocês justamente para que vocês discorram aqui para a gente, né, o que chamou a atenção nessas dificuldades e nessas possibilidades, né, o que os professores podem fazer mediante a pandemia, né? Normalmente a gente começa com os novos, tá? Por quê? Para a fala dos mais antigos não inibir a fala dos mais novos, né? Porque às vezes vem alguém lá, dá uma opinião, alguém que já tem mais leitura, dá uma opinião complexa, e aí quem está começando fala assim, poxa, eu não vou falar mais nada agora, né? Ele falou o que eu estava pensando. Então, para evitar que isso aconteça, a gente começa com os mais novos, mas não é obrigado fazer isso, tá bom? Não é obrigado. E às vezes não é uma regra também, né? Às vezes, uma sacada, às vezes a pessoa nunca leu um autor, mas ela tem uma sacada, né? Devido ao histórico de vida dela, que, que jamais teria outras pessoas. Então, isso não é uma regra, tá bom? Mas fica a sugestão, quem quer começar? Acho que eu posso. Ah, desculpa, Larissa. Não, o Nicolas, você falou que você ia começar, Lucas? Nicolas. Acho que eu posso começar. Pode Você ser falou que, ele, pode ser o Nicolas, Larissa. Vai lá, pode ir. que você falou, né, que a coisa que eu pensei, acho que é uma coisa muito simples, assim. A coisa que mais me chamou a atenção é a possibilidade de agora os professores poderem trabalhar os conceitos, a educação física conceitual, né? No texto ele fala lá sobre a história da educação física e essas outras coisas mais que não são tão práticas. Essas coisas são meio que deixadas de lado, né? Hoje em dia na educação física na escola. Eu lembro eu mesmo, nunca aprendi esse tipo de coisa durante a escola. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade, né? Por conta de estar deixando de permitir os professores passarem aulas tão práticas. E eu acho que essa é uma vantagem, não, tipo, olhando pelo lado positivo, né? Em meio a todo esse horror que a gente vive, essa pode ser uma coisa boa. Muito bem, os professores são obrigados a ensinar conteúdos teóricos que muitas vezes eram deixados de lado numa aula tradicional, né? Então,
tentando ver o lado positivo mesmo, né? Eu acho que é importante, ainda que sejam poucos. De fato, o conteúdo das aulas teve que ser reforçado, né? Não dá mais. Muito professor rola a bola, né? De repente se viu obrigado a ter que planejar lá uma explicação, alguma coisa minimamente organizada. Eu acho que é mais complexo que isso. Eu tenho até umas críticas à minha própria fala agora, né? Mas como um pontapé inicial, eu concordo. Fala, Larissa, você queria comentar? A parte que mais me chamou a atenção no texto foi quando ela fala da empatia, né? E eu acho que falta empatia, não do professor com os alunos, porque o professor está dando o seu melhor, né? É uma coisa nova, a gente está se desconstruindo, mas da instituição mesmo, porque eles pedem nota, eles pedem para fazer chamada, e aí o professor é obrigado a passar uma coisa variativa, trabalho, e eu vejo as minhas alunas do EAD da dança, da aula de dança, que elas não entram na aula porque tem que fazer trabalho que o professor pediu. Não entram na aula porque tem que estudar para a prova. E em meio a esse caos que a gente está vivendo, mais ainda, né, um caos bem pior, eu acho que não cabe isso de, vamos passar a prova para o aluno. Ele já está nervoso, com medo, inseguro, tem as questões da saúde mental também dos alunos, e aí a instituição vai lá e cobra dos alunos. Uma coisa que eu acho que não faz sentido, porque a prova, eu acho que não prova nada. Eu acho que você lá com o aluno, a participação dele que vai contar realmente. Porque às vezes ele sabe, mas na hora que vai passar para o papel, fica nervoso e aí tira uma nota ruim e piora mais ainda tudo que está acontecendo atualmente. Eu concordo plenamente, né? É um momento de empatia, né? É tudo muito novo para todo mundo, para professor, para aluno, e a falta do convívio se faz mal para a gente, para quem é adulto, né? Que tem uma compreensão da necessidade da privação de contato com outras pessoas. Imagine para uma criança, né? Tudo bem que muitas podem gostar durante um tempo, não precisa acordar cedo, não precisa ir para a escola, mas isso nos primeiros dias, né? Agora a gente já está com um ano e meio de pandemia aí, as crianças sentem falta dos amigos, de brincar, de estar junto uma com as outras, fazer outras atividades. Então, quais são os impactos disso, né, na vida de uma criança? E a escola tem que ser um vetor de tentar colaborar com esse momento, né, e não tentar manter. É o momento de repensar a função escolar. É o momento de repensar o funcionamento escolar. Não é o momento de tentar manter o funcionamento escolar por outros meios, né? Que muitas vezes você vai ver aí o professor tentando manter a normalidade, buscar uma normalidade, buscar o funcionamento escolar da melhor forma possível via tecnologia, via redes sociais, via Google Meet, via EAD, via etc, né? Essas diversas ferramentas aí que o texto aponta que têm sido as mais utilizadas, essas plataformas de comunicação virtual. Aí o professor fica tentando exigir, emular, preocupado com o que a criança vai deixar de aprender, né? A preocupação é essa. Como se ela tivesse que aprender alguma coisa tão importante que se ela não aprender, vai ser o fim da humanidade, né? Como se não tivesse morrendo pessoas doentes, como se não tivesse a própria pandemia ser um sintoma da necessidade de rever os rumos da humanidade, de rever como nós estamos populando o planeta, de rever como nós estamos nos relacionando e produzindo, né? Mas não, eles querem manter uma normalidade escolar, eles querem tentar manter as coisas como elas eram antes, a qualquer custo, né? Então, concordo plenamente, Larissa. Muito obrigado. Quem dá sequência? Pode ser eu. Olá, Juliana. Linkando com o que eles falaram também, o texto ele me despertou um ponto de vista diferente da perspectiva do professor, porque eu já tinha pensado em como o professor se sente, mas o texto abrange um pouco mais a visão, né, de como o professor, como é difícil para o professor dar aula em tempos remotos, assim. Ainda tem uma parte que o texto ele leva em consideração o saber como conceitual, corporal e atitudinal. E aí você ficou só no conceito, ficou só na teoria. E, bom, para mim foi muito interessante pensar nesse lado de, nossa, o professor tem que se virar mesmo para conseguir dar uma aula, tipo, teórica, mais próximo possível que seria de uma prática, mas mesmo assim, né, como vamos ficar
Se continuarmos assim por muito tempo, eu espero que não seja muito, porque eu não acho que seja possível uma pessoa, por exemplo, fazer uma faculdade de educação física, vamos supor, completamente online. Ela tem toda essa parte teórica, mas e essa parte lúdica, essa parte da interação, essa parte da vivência? Isso, assim, é algo preocupante. Aí, assim, com as possibilidades, né, tentando pensar no lado bom, né, eu espero que depois dessa fase horrível passar, que os professores das escolas, principalmente, possam dar um valor maior para a parte teórica, que também é importante, e que antes não era levada em consideração, mas que também as vivências sejam mais valorizadas ainda, né, em todos os ramos da educação física mesmo, né, até mesmo, de repente, dos professores mesmo começarem a ensinar a educação física realmente, não só serem professores rola-bola, aí eu começo a brisar e sonhar que melhore, mas assim, me chamou a atenção o ponto de vista do professor, de tipo assim, de como é difícil mesmo. Ele tem que se reinventar ali de uma forma online, é bem difícil. Ô, Júlia, essa divisão conceitual, procedimental e atitudinal, ela vem do campo da psicologia, né? E então ela não é muito crítica, assim, né, para a gente pensar a sociedade. Eu acho, por isso que eu estou dizendo que eu estranhei um pouco o texto. Eu achei ele diante do que tudo que vem sido produzido no campo da educação, campo curricular, o texto ele se ancora em pontos que eu considero um pouquinho, não sei se ultrapassado é a palavra, ou pouco crítico, talvez seja a palavra. Por isso que eu acho que o texto foi aceito pela necessidade de discutirmos a pandemia urgentemente. Então, assim, eu vou trabalhar com esse conceito de procedimental, atitudinal, com ressalvas, né? Porque ele não vem de um campo que nos ajuda a pensar a criticidade. Mas no texto ele faz sentido, ele está articulado e ele nos ajuda a pensar um pouquinho, sim, né? Concordando com tudo que você falou, né? E aí, nós assistimos no semestre passado, talvez aqui alguns se lembrem, mas eu não sei, tinha gente que era muito nova, tinha acabado de entrar, né? Não sei o quanto aquela palestra ajudou. Nós assistimos a palestra da Virgínia Castrup, vocês se lembram? Que ela coincidiu bem no dia, né, do grupo de estudos, e aí a gente falou, pô, vamos assistir a palestra, então, ao invés de discutir o texto, né? E naquela palestra, ela dizia que, além das limitações do virtual, de nós não estarmos juntos no encontro presencial, a maneira como o virtual tem sido utilizado é da maneira muito pobre e muito focada em só uma capacidade humana, que é a atenção visual, né? Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que foi a fala da abertura do Nicolas também, né? Eu acho que essa situação, ela expõe a fragilidade conceitual e teórica de muitos professores. Talvez muitos professores com uma formação deficitária, eles tenham se visto no desafio de ter que estudar para dar aula, coisa que eles já iam no automático ali, dando aquela mesma aula há um tempo, né? Então, ela expõe, sim, essa necessidade de aprofundamento conceitual, que eu julgo importante, né? Eu julgo que nós, enquanto professores, devemos constantemente estar estudando, lendo, para não ficar repetindo a mesma aula sempre, né? Todavia, eu acho que uma coisa que não está no texto, mas que nós poderíamos articular com aquela palestra da Virgínia Castrup, é talvez pensar outras formas de utilização. Isso vale para mim também, tá? Eu também tenho repetido a mesma formulinha. Ainda tento, vamos assistir um vídeo, vamos ler um texto, vamos fazer um exercício, mas fica para mim também o desafio de pensar uma forma diferente de utilizar as plataformas virtuais, né? A Virgínia Castrup fez uma provocação aquele dia. Por que não usar um Google Meet, mas para favorecer outros sentidos que não sejam só a visão, né? De repente estamos conectados, mas estamos nos movimentando, sabe? Fazendo... Pô, tem aulas que estão rolando de forma prática, né, via Google Meet. Então, por que a escola, a educação física escolar, não pode também não tentar reproduzir o modelo escolar, tá? Não tentar, vamos fazer um rola-bola agora virtual, né? Ó, a próxima aula, cada um traz uma bola e pode ficar brincando no seu quarto aí, tranquilo, que eu vou responder meu WhatsApp. Não é tentar isso, mas é tentar criar outras formas de conexão via virtual que não demande só sentar e ficar ouvindo o professor falar, entendeu? E aí eu me incluo nesse desafio também, não acho que seja tão fácil, mas é uma provocação
que a Castrup nos deixou lá atrás, né? Luiz, você abriu o áudio, fica à vontade. Eu vou continuar, na verdade, a gente meio que tá linkando um, linkando o outro, e eu acho que isso de fazer de outras formas, né, estimular de outras formas, se reinventar, tem essa parte emocional, né, afetiva, que fala no texto. Eu gostei muito dessas possibilidades da parte 5.2, porque fala sobre esse conhecimento escolar se tornar um reencontro com a vida. Você não precisa só ali ficar na parte teórica, você pode encontrar outras formas de se relacionar afetivamente com os seus alunos, para que a educação física, tem uma parte no trecho que fala que a prática pedagógica em que a educação física possa ser contaminada pela existência. Eu não sei, eu não tenho experiência crítica para dizer se foi o texto bom ou não, mas eu achei muito bom, porque quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, contextualizou aqui historicamente, aí agora entrou em alguns pontos do tema e finalizou de uma forma que eu achei muito para a psicologia, uma parte mais emocional, e tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando. A gente está vivenciando um momento de instabilidade, um momento em que todo mundo está super sensível. Então, eu senti até a conclusão, eu falei, nossa, a conclusão realmente é bem... fala sobre educação física, mas faz a gente refletir de uma forma interna sobre o que a gente está vivenciando e as possibilidades de como o currículo pode ser, de como as aulas podem acontecer. Então, eu gostei muito, assim, achei muito legal. Luiz, vou tentar corrigir a minha fala, né? Eu também gostei bastante. Do ponto de vista teórico, eu senti umas amarrações meio frouxa. Mas aí, não entendi. Tipo, algo muito simples, é isso? Eu achei simples demais. E essa meio revista... óbvio, né? Quase que óbvio, quase que coisas óbvias. Eu concordo com tudo que está no texto. Eu acho que eles foram precisos, né? Eles foram importantes para começar um debate. Me parece muito um texto introdutório. Vamos começar a pensar sobre isso? Né? Só que o referencial teórico, ainda mais porque eles anunciam que o referencial é pós-estruturalista. Então, eu não vi esse pós-estruturalismo acontecer ali numa articulação teórica mais intensa. Mas isso é bom para a gente, né? Porque nós estamos num grupo da graduação, então é até bom que não seja lá, porque quando a gente cai num artigo que tem lá um pesado em cima de um filósofo, daí a gente apanha demais também, né? Então, é bom alternar um texto mais pesado com um texto mais leve, e esse foi leve, foi claro e foi preciso, foi bem preciso. Então, eu achei um texto bom. Só achei a parte teórica muito simplificada, só isso. Quem continua? Está aberto o microfone. Então, também pensando na prática, assim, o texto fala sobre a educação física trazer um suporte importante, né, nessa atual situação que a gente está vivendo, né? Porque, assim, tem várias pessoas assim, que sempre julgaram a educação física, nunca viram importância nela, né? E agora, assim, a gente está num momento que a gente vê uma necessidade de se movimentar, né? Para a gente não poder sair das nossas casas, né? E assim, fazendo assim, a educação física ganhar uma maior credibilidade, né? Um espaço maior. Se mudando a visão de várias pessoas sobre isso. Muito bom esse apontamento, Audrey. Acho que ele é fundamental, né? Para nós que somos da área, a importância, né, para a nossa vida do movimento da ludicidade, ela é óbvia. Não é uma coisa que precisa ser repetida. Mas a pandemia é um tapa na cara da sociedade em muitos níveis, né? Não só em termos de utilização do planeta, dos recursos, da maneira como a gente se organiza socialmente, em termos de justiça social, não só nesses aspectos, mas também no tratamento que tem sido dado para alguns conhecimentos que não são diretamente voltados para uma inserção mercadológica, assim, né? Tecnologia, produção, seriam as ciências exatas, as linguagens computacionais, etc., né? Então, campos, assim, que são de pouco prestígio social, como as artes e a educação física,
nesse momento pandêmico, tem sido fundamental, né? Quem é que sobrevive sem uma Netflix agora, né? Nesse período que você não pode sair de casa, né? E é citado isso no texto também, né? Eu risquei essa importância das artes, da filosofia, coisas que a gente geralmente não valoriza, mas que é importante para aquele tempo para si mesmo. Para a gente parece comum a atividade física, mas para as pessoas que não estão na área, fazer algo nesse momento é muito... É algo que motivou, né? Algo que faz parecer sobreviver, né? Parecer que está vivo. Ou as pessoas que fazem, mas elas não dão o devido valor, sabe? Ela acha que que o professor de educação física é uma tarefa menos importante, é uma tarefa corriqueira. Então é tipo assim, é o cara que cuida do meu lazer, é o cara que cuida, né? E aí, nesse momento que ele é obrigado a treinar sozinho, por exemplo, o texto fala da escola, né? Mas eu tô fazendo essa discussão mais ampla. Nesse momento que ele é obrigado a treinar sozinho, ele vê que ele não sabe treinar. Né? Ele vê que fazer a aula pelo aplicativo é uma bosta, né? O professor fica lá fazendo, tem que ficar perto, assim, para olhar, o professor não passa para corrigir, e ele faz lá, e aí fica com dor na costa porque fez errado, aí perde a motivação, nem quer entrar online, abandona, falta, né? Então, eu acho que não só na escola, mas na educação física como um todo, ela tem assim como a arte, né? Principalmente a arte ainda, né? É um tapa na cara mesmo. Eu concordo plenamente com a Audrey. Próximo. Só mais uma coisinha, professor, claro. Né? Igual você falou que, pensando fora da escola também, né? Foi a oportunidade de mais pessoas acessarem isso, porque, sei lá, de repente, ela, assim, digamos assim, eu pensando na capoeira, assim, que é o que eu pratico. Sei lá, muitas pessoas, de repente, tinham a vontade, assim, de participar de uma aula, mas sempre tinha vergonha de ir lá presencialmente, né? E agora, assim, sei lá, tá na casa, vou ver qual é dessa aula de capoeira aí, né? Tipo, e entra lá e, de repente, gosta, né? E, assim, pensando no futuro, assim, se Deus quiser logo, né? Quando as coisas voltarem ao normal, assim, de repente, novos alunos, assim, surgirem, né? Por conta desse... entrarem, assim, nesse tempo, assim, de aula online, né? Obrigado, Audrey. De fato, olha como é legal, né? Olha como a tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim, né? Então, ela pode trazer limitações, né? Mas ela também pode expandir horizontes, né? Então, do mesmo jeito que as tecnologias criam bolhas, né, do ódio, né, e bolhas políticas, são elas que possibilitam colocar em contato pessoas que antes não teriam oportunidade. Então, o exemplo da Audrey é muito bom. Eu tenho mais um exemplo. Grupos de estudos costumavam ser presenciais. Então, os grupos, para eu participar de um grupo de estudos, eu teria que ir até a USP, ir até a Unicamp, ir até a UERJ, etc. Como agora todo mundo foi obrigado meio que a aprender a mexer com o computador, quase todos os grupos de estudos do Brasil estão funcionando online, né? Muita gente que jamais teria oportunidade de participar de um grupo de estudos, agora pode participar, por causa desse momento. Então, quando as coisas começarem eu vou falar uma coisa sobre normalidade também, mas vou usar essa expressão por enquanto. Enquanto as coisas não voltam a normal, quando as coisas voltarem ao normal, penso eu que vai ter que ser adaptado um presencial em conjunto com o digital, sabe? Então, voltar aos grupos presenciais, mas quem está na Bahia, está no Rio Grande do Sul, vai poder participar online ali, e isso vai ficar normal, isso vai ficar, assim, aceito, vai ficar tranquilo de ser feito, que eram possibilidades que já existiam, mas as pessoas não insistiam nisso, porque demanda adaptação, demanda aprendizado, e esse aprendizado, ele é lento, ele estava acontecendo, já tinha grupos funcionando assim, mas a pandemia acelerou esse processo, né? A pandemia obrigou todo mundo, de repente, a ter que se adaptar a Google Meet, a reuniões online, etc., né? E aí, sobre a normalidade, Audrey, o Silvio Galo deu uma palestra muito boa esses dias, que ele falou assim, para esconjurar a vontade de normalidade, ou seja, para afastar de nós esse desejo pelo normal. E veja bem, eu não estou dizendo que nós não podemos ter vontade de acabar logo com a pandemia, que nós não podemos ter saudade de estar com a nossa família, com os amigos, não é isso, isso é interessante, é isso que nós queremos. Mas a pandemia é uma oportunidade de mudar coisas que não nos faziam bem. Então, nem tudo que era como era antes, a gente pode desejar, sabe? A gente tem que tomar cuidado, aproveitar o momento para fazer uma espécie de filtro, para que algumas coisas voltem, mas para que outras coisas morram, sabe? Para que outras coisas não voltem mais, né? Eu acho que é uma oportunidade aí, e ele fala isso pensando justamente na escola, né?
Então, a pandemia nos mostrou uma série de coisas na escola que eram feitas de maneira completamente compromissadas com outro mundo, com uma outra realidade, que ainda era feito muito mais por tradição, comodismo ou por interesses de outros do que das próprias crianças, né? Então, é uma oportunidade de, conforme as pessoas forem sendo vacinadas, que nós voltemos à nossa vida anterior, pré-pandêmica, mas de maneira diferente. É a oportunidade que nós temos de criar outras formas de ser, né? Já que houve aí uma suspensão do nosso modo de vida global, contemporâneo, né? Enfim, queria complementar isso. Para esse desejo de normalidade, ele tem que ser comedido, né? Nem tudo eu quero que volte ao normal. Próximo, quem vai? Aproveitem o tempo, que está acabando. Eu vou. Vai lá, Helder. Bom, vou destacar algumas coisas aqui. Vou começar pelas autoras. A Roseli, ela é professora da Federal do Rio Grande do Sul e ela foi orientanda de doutorado do Veiga Neto. Então, acho que daí que vem essa relação com Foucault, com currículo e tal. A Denise, que é a segunda autora, ela também é professora da Federal de lá do Sul, enquanto os outros dois autores me parece que são professores daqui do Sul. Então, o apontamento é isso. E me parece que essa Denise, ela participa do grupo Currículo e Contemporaneidade. Talvez o Veiga Neto, ou quem teve aula com ele lá, tem essa relação. Então, aí vem essa relação com o pós-estruturalismo e tudo mais. A outra, eu vou destacar alguns pontos aqui, algumas coisas já foram ditas, e enfim, a gente vai batendo papo. Então, a primeira aí que o pessoal estava discutindo é que talvez esse texto seja um pouco simples, assim, né? Porém, interessante. E eu acho que é também, mas porque lá na página 3 diz o seguinte, que essa pesquisa foi feita através de questionário, né? Mas, veja, eles enviaram o questionário dia 1º de maio de 2020, né? Então, já faz quase um ano. E muitas coisas mudou e tal. Então, o questionário foi enviado dia 1º de maio de 2020 e receberão respostas até 10 de maio. Então, se a gente for parar para ver aí, eu acho que a gente também está percebendo de outro jeito, né? A pandemia, as aulas e tudo mais, nesse decorrer de um ano. Outro ponto aqui é essa relação que a pandemia escancara a desigualdade no Brasil, né? O acesso das pessoas, dos alunos para com a internet, e que no Brasil, além dessa crise sanitária que a gente está vivendo, eles reforçam ali também essa crise política, né? Eu acho que, de certa forma, é importante. Como o pessoal falou, talvez para quem não é da educação física e ler isso é importante esse posicionamento. A minha terceira marcação era o que a Luíse mencionou aí. Lá na página 5, eles falam, né, da reforma do novo ensino médio né, através da BNCC e tal. Daí falaram que a educação física, a sociologia, a filosofia e a arte não é um componente curricular da disciplina, que é obrigatório, e sim o ensino deles, que podem ser dentro de uma disciplina específica do projeto disciplinar. Então, veja, não é mais obrigatório o componente da educação física, sociologia, arte, filosofia, eles entram como um projeto como um projeto lá na disciplina deles. Enfim. E daí, um pouco abaixo, né, eles garantem isso, falam, putz, na pandemia parece que a gente não consegue viver sem arte, né? Igual falaram aí sobre a Netflix, sem educação física, né, seja por meio dos exercícios, a filosofia e a sociologia. Eu acho que é bacana isso. Outra coisa, eu acho que cai muito também naquela discussão que a gente está tendo com o livro lá do Walter Brache, sobre a legitimação da educação física, né? A educação física em si foi criada dentro de um projeto moderno, daí a gente cai na contemporaneidade ou pós-modernidade e não sabe muito bem o que ela é, qual é a função dela, né? O que legitima ela, no tempo que a gente está vivendo nessa contemporaneidade. Então, eu pensei muito nesse texto que a gente está lendo lá no Noturno. Eu anotei aqui os desafios lá, né? Não, primeiro a precarização,
que escancara também a precarização da educação e que não há suporte, né, para os professores. Eu acho que é um negócio interessante para a gente se pensar. E também para pensar a história da educação física, né, que parece que estão invertendo. Opa, então vamos trabalhar com saberes conceituais, não é mais rola-bola? O que está acontecendo, né? Eu acho que isso coloca em choque justamente o que é educação física, né? Qual que é a função dela na escola e tudo mais. Então é só prática, é só teoria. Então trabalhar através da história, do conceito, é só teoria, é saber conceitual. Eu acho que aí tem um grande nó aí. A outra que eles colocam lá na página 9 são os desafios, né? Então, lá em maio de 2020, eles viram esses desafios, que é trabalhar com a tecnologia na sala de aula, que sempre foi descartada, assim como o Rubens colocou nos grupos de estudos, né? Tá mais fácil, então não tem por que trabalhar. E sempre que um aluno sacava do celular, o professor já, não sei o que, não pode, enfim. Então, a tecnologia sempre foi descartada, discriminada, assim, para a educação. A outra que aparece de desafio lá, que eles colocam, né, lá para o final, na página 9, essa valorização dos saberes conceituais. Eu acho que é aí que também entra grande choque. Então, putz, educação física é prática, né? Exercício físico. Será que é só isso? Então, o que resultou lá da pesquisa. E a outra é essa falta de interação com os alunos. Eu lembro da entrevista lá, Rubens, com a Castrup, mas eu não tinha feito essa conexão aí. Eu acho que é muito legal também a gente talvez se esforçar para pensar dentro desse ensino remoto, né, em outros modos da gente fazer acontecer diferente, a não ser só o visual, né, que só um fala e outro escuta, enfim, um modo mais tradicional assim, mas também difícil de escapar, né. Daí lá para a parte final eu fiz uma última anotação aqui, que eles colocam lá no 5.2, né, enfrentamento e possibilidades, que eles colocam 3 grandes ali, enfrentamentos e possibilidades, que é o seguinte, que precisa então haver uma reorganização do planejamento, porque o tradicional não dá mais certo, né, a gente vê bem isso. Então, mesmo voltando, né, eu penso assim também, voltando pós-pandemia, é preciso rever essa organização que foi feita e virou um hábito, né, e seguiu. E a outra, educação física no distanciamento social, eu acho que é algo que eles colocam lá que é muito interessante ainda atual, né? Como dar aulas de educação física com esse distanciamento, com o vírus e tudo mais. E a outra, eu fiquei meio com dúvida, não sei se alguém ficou com essa impressão também, que eles colocam lá as relações de afeto. Eu achei interessante ter isso, importante até pela pandemia, mas não sei, eu acho que como o Rubens falou, não foi bem construído, para mim caiu essa relação de afeto enquanto uma educação física recreacionista, sabe? Tá lá para divertir. Não sei se é bem isso, sabe? A função da educação física. Eu vou ler um trecho aqui, ó, para falar isso. Tá lá na página 12 do PDF, quem quiser acompanhar, é de uma citação direta ali. Diz o seguinte: acredito que a educação física pode ser uma válvula de escape nesse momento, oferecendo atividades mais dinâmicas e prazerosas, mesmo sendo à distância. E toda a construção ali que ela faz do afeto, não sei, acho que para mim afeto é uma palavra cara e um conceito, né? E eu fiquei mais com dúvida nisso mesmo. E é isso, pessoal. Do jeito que está escrito, dá margem para isso mesmo. Eu acho que não necessariamente o prazer, a afecção, a potência precisa ser só recreativa, né? Eu acho que ela pode ser mobilizadora de aprendizagens, mobilizadora do pensamento, ela pode ser promotora de uma vida, né, mais potente, mas o texto não... Por isso que eu falei que, teoricamente, parece que o texto não se embrenha muito, né? E aí ele dá margem para a interpretação de uma educação física enquanto válvula de escape recreacionista, né? Eu acho que sim, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Ainda que, dado o contexto atual, talvez isso não seja pouco, Helder. Né? Dado esse momento que nós estamos vivendo, talvez uma educação física recreacionista tenha que ser valorizada até, né? Não sei. Estou aqui levantando sem querer afirmar. Porque essa condenação da educação física recreacionista
foi criada num momento de normalidade, entre aspas, no pré-pandêmico, onde julgava-se a importância da educação física para o desenvolvimento da vida da criança. Hoje nós estamos vivendo um momento que é mais importante sobreviver do que se desenvolver, né? E, de repente, esse estresse que nós estamos passando, né, com tudo que, de repente, uma aula divertida e prazerosa seja importante também. Mas eu concordo plenamente com você. E achei legal que você trouxe o ano da pesquisa, né, da coleta de dados, que daí eu acho que até que demorou para ser publicado o texto, né? Não sei qual foi o processo de troca editor com autores, isso leva um tempo mesmo, quantas vezes teve que voltar para ser corrigido, mas talvez estejam muitos outros textos no forno, né? Se esse levou um ano para sair, talvez nos próximos meses comece a sair um monte de texto, né? Mas eu ainda acho que nesse período pandêmico, essa agilidade deveria diminuir o rigor, como eu achei que tinha sido feito para uma circulação mais intensa, né? Porque é tudo tão rápido, o que aconteceu lá no começo da pandemia já está muito diferente hoje. Tá morrendo mais gente no Brasil hoje do que no começo da pandemia. Então, esse texto teria que ter sido lido há 11 meses atrás, sabe? E outros textos deveriam ter sido publicados. Mas, também, os editores têm os limites deles, né? Ciência no Brasil é feita sempre com muito pouco recurso, com muito esforço. Então, não dá para criticar por esse lado também. Muito obrigado, Helder, pelos seus apontamentos. Bom, temos o Du, a Maria e a Andressa. Querem comentar, falar? Fiquem à vontade. Eduardo só quer ouvir hoje. Eu achei super bacana o grupo. Estou feliz em estar aqui. Eu acho que o caminho é esse. Como eu não peguei a leitura, eu não sei me posicionar tão corretamente. E não corretamente no sentido correto, né? Mas se posicionar junto aí com todos vocês. Mas eu amei. No próximo você vai conseguir ler o texto e vai estar junto. Com certeza. Andressa, quer comentar? Sim, nossa, minha fala apareceu em várias outras falas. Eu acho que um ponto lá na conclusão, como disse o Helder, no penúltimo parágrafo, página 13, eles dizem o seguinte: a correria da escola perdeu espaço para as câmeras fechadas. Eu acho que essa frase ela resume meio que tudo, assim, de como está o contexto ainda hoje. Porque esse texto ele foi feito antes, como a gente comentou, mas eu fico imaginando toda aquela movimentação lúdica, como o Rubens falou, foi perdido para câmeras fechadas, né? Que falta uma empatia também do lado dos alunos com o professor, com a professora, né? Então, eu acho que era mais essa frase que eu queria colocar no final para a gente pensar. Muito obrigado, Andressa. Eu também queria encerrar com a última frase mesmo, continuando a fala da Andressa, porque eu achei ela muito bonita e sintética. Alguém quer fazer algum outro comentário antes de encerrarmos? Não? Então eu vou lê-la. É preciso compreender que se trata de outra coisa. Vive-se outro tempo. É um período emergencial de pandemia em que é preciso sobreviver. Não há uma transformação da escola, nem da educação física escolar, nem adaptação ou reinvenção. Estão sendo vividas outras práticas. E, nessa medida, o currículo também é outro. Os efeitos nos sujeitos e nas instituições também será outro. É um processo de ensino planejado e executado por docentes, instituições, alunos e famílias, mas bastante distinto do precedente. Para além do bem e do mal, e do julgar como certo ou errado, compreende-se que estamos envolvidos em um processo distinto, mas que abre uma oportunidade de avaliar o que tínhamos para planejar como queremos a educação física escolar. Então, para mim, resume por quê? Porque fala em sobrevivência, que é o que nós mais precisamos nesse momento, sobreviver biologicamente, para não ser contaminado e morrer do vírus, economicamente, né, para conseguir manter as suas contas em dia, socialmente, porque o país está perecendo, então você pode estar bem biologicamente, você pode estar bem empregado, tranquilo, com o seu comércio bem,
mas os seus irmãos não estão, a sua família, a sociedade não está, isso vai te afetar de alguma maneira em algum momento. Então, a ordem do dia é sobrevivência. Num segundo momento antes de desejarmos que tudo volte como era antes, vamos aproveitar a oportunidade para repensar outras possibilidades, um novo futuro, né? Acho que é uma boa conclusão para o texto. Então, gente, agradeço muitíssimo, debate muito rico, encaminharei um novo texto para daqui 2 semanas. Tenham um excelente fim de semana, até mais, tchau, tchau. Valeu, professor. Bom final de semana, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Pra